Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, irmão Marlene. Permanecerá, teu amor por mim permanecerá.
Graça e paz, queridos. Aqui estamos nós mais uma vez, nesse domingo, depois de um dia, mais um domingo, onde alguns de nós tiveram o privilégio de ir ao templo, de poder estudar a palavra junto com mais alguém. Outros que não puderam ficar em casa, mas também adorar o nome do Senhor, porque para adorar a Deus não precisa de templo. Para aprender do Senhor não precisa. Glória a Deus por isso. Nós estamos livres disso. O véu do templo rasgou. E Jesus disse que o tempo já estava chegado. Lá quando ele disse para a mulher samaritana, ele disse, olha, o tempo já chegou. É agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele fala uma coisa muito maravilhosa, que ele diz assim, são pessoas assim que o Pai está procurando. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E importa sim que o adore, porque ele também é espírito. Não é? Às vezes, nós nos perguntamos por que Davi era um homem como todos os homens, que sentia as mesmas paixões que todos os homens, um homem que errava como qualquer um outro, mas como ele estava em evidência, qualquer erro que ele cometia, isso ficava muito aparente, mas mesmo em todos os seus percalços, todos os seus vacilos, eu diria, em todos os seus problemas, nunca Deus retirou dele o título de um homem segundo o seu coração. Um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem que tinha a adoração na veia, era um adorador. Davi era um adorador. E além de adorador, ele era um homem que tinha capacidade para confessar, para reconhecer e confessar seus pecados. E isso fazia dele um homem segundo o coração de Deus e nunca perdeu esse título, apesar dos pesares. Para a gente ver que nós somos falhos. Cada um de nós tem lá as suas limitações, não é verdade? Os seus problemas, os seus defeitos. Mas uma coisa é certa, o Senhor disponibilizou para nós a possibilidade de adorá-lo em toda circunstância, em qualquer tempo. Não é verdade? Nós estamos vivendo um tempo que não podemos negar, um tempo de crise em todo o planeta. E não acabou. E nós estamos aqui muitas vezes preocupados com quando é que vai acabar. A verdade é que, para a glória de Deus, eu nunca tive essa preocupação. E espero que você também não tenha essa preocupação. Porque se nós cremos num Deus que provê, num Deus que cuida, num Deus que controla todas as coisas, num Deus que está acima de tudo, então não há com que se preocupar, eu diria. Um sábio, um antigo, uma vez disse um negócio muito interessante que eu aprendi isso e já repeti isso algumas vezes, que ele disse o seguinte, olha, se o problema tem solução, então você não se preocupe, tem solução. Mas se o problema não tem solução, então não tem que se preocupar, não vai ter solução mesmo. Ou seja, não se preocupe em qualquer circunstância. Mas não foi isso que Jesus disse? Não andeis ansiosos por coisa alguma? Não é isso que ele disse? Que as coisas básicas da vida da gente, que é comer, beber, vestir, ele diz, não fica preocupado com isso não. Ele não está dizendo para você não trabalhar e ficar de boca aberta esperando, não é isso. Ele está dizendo que o Senhor provê, Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre oportunidades onde não tem. E Ele sustenta, Ele dirige, Ele cuida, porque Ele criou para a sua glória. Amém? Então nós
Estamos felizes, igual o cântico aí, não sei se deu para você ouvir, mas o cântico diz assim, tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Não é? E não dá para negar, como eu tenho dito aqui, que nós estamos vivendo um tempo de crise. Mas é interessante pensar que a borboleta linda que sai voando, ela passou por um tempo que era uma lagarta feia, asquerosa, ninguém queria ficar perto. Até que um dia ela entrou em crise, ela formou uma crisálida. E depois da crise ela se torna alguém, um animal magnífico, maravilhoso, bonito para se ver, todo mundo quer chegar perto. Então eu creio que a crise é uma transição, a crise é um tempo de preparo, a crise é um tempo que a gente tem que entender que Deus sabe de cada coisa tem o seu propósito para cada tempo. Existem as estações, existem os tempos e nós precisamos discernir isso de forma tranquila, no sentido de estar esperançoso em Deus. Acho que esse não é o tempo de perguntar até quando. Mas esse é o tempo de descansar no Senhor e falar assim, que bom que nós podemos confiar, contar com o Senhor, não é? E de estar com Ele em todos os momentos, apesar do que somos. Creio eu, hoje eu estava falando isso no nosso encontro pela manhã, falando uma coisa que no momento em que estava me preparando para vir para o templo, o Senhor me deu uma visão de uma corrida de Fórmula 1, quando tem um momento lá onde dá alguns acidentes, um problema qualquer nos carros, e em alguns carros, então tem que parar tudo. A corrida vai a todo vapor, vai correndo, tem gente que quase não consegue parar, está correndo muito, porém tem que parar. Tem que todo mundo fazer um pit stop. E depois desse tempo de parada, aí então se reposicionam. E é interessante que antes de recomeçar de verdade, há um aquecimento dos pneus. Então depois da parada, ainda há um aquecimento para então depois recomeçar de verdade. Então eu entendo que, já que o mundo estava disparado, ninguém podia parar, nada podia parar o mundo. Então o Senhor falou assim, vamos permitir algo aqui, vamos fazer um pit stop aqui, vamos dar uma parada, porque a igreja do Senhor, e eu acredito piamente que tudo isso tem a ver com a igreja do Senhor, esse é um tempo de reposicionamento, é um tempo de nos voltarmos. O Senhor colocou nós todos dentro de casa para uma preparação, para um tempo, e agora nós estamos aquecendo os pneus de novo na pista, e daqui a pouco as coisas se normalizam. A esperança que eu acredito que há no coração de Deus é que realmente se normaliza e não volte a ser como estava antes, de uma forma disparada. Então, na verdade, hoje nós entendemos há alguns meses que a paralisação causa muitos transtornos, mas eu quero dizer para você que eu acredito piamente que essa paralisação, esse pit stop é um tempo de transição. Então, na transição, prepara-se para o que vem. Foi em todos os tempos assim. Há alguém para preparar, há uma parada, há uma crise. E eu queria ler um texto com você hoje, que enquanto hoje eu estava na hora nona aqui, no templo, nós temos aqui um momento, uma hora de oração, às 3 horas da tarde, todos os dias. E eu estava aqui, o Senhor me levou essa palavra, eu estava pensando em uma outra palavra, eu estava preparando outra, mas agora há pouco o Senhor me dá essa palavra aqui, então eu quero ler com você esta palavra, meditar um pouquinho em João capítulo 2. Antes, porém, eu quero aqui
mandar o meu abraço para todas aquelas pessoas que estão nos vendo agora, todas as pessoas que vão nos ver pelo YouTube depois, todas as pessoas que têm entrado em contato conosco, têm dado seus feedback. Muito obrigado. Pessoas de todo canto do país, glória a Deus por isso. Deus te abençoe em nome de Jesus. A mensagem continuará à disposição de cada um. Compartilhe, fale para alguém. Há uma palavra, talvez você vai ouvir uma mensagem de 40 minutos, de 1 hora, não importa, mas talvez uma vírgula, uma frase, uma palavra que vai ser dita, que será dita durante a palavra, vai ser aquela palavra que vai transformar, porque para sermos transformados pelo Senhor, basta uma palavra, basta uma vírgula de Deus, nós vamos ser totalmente transformados. Então eu creio nessa palavra que transforma, eu creio nessa palavra que é viva e eficaz, eu creio nessa palavra que não volta vazia, e por isso, eu estava falando isso para a igreja nessa semana, falei, me parece, na última live. Por isso eu não quero de forma nenhuma fechar uma porta ou tentar fechar uma porta que Deus abriu, não é verdade? E na realidade nem é uma porta, é uma parede inteira, não é? Nós temos aprendido que o Senhor tem quebrado a 4ª parede. Nós temos as paredes aqui em volta de nós e temos a tela aqui que alcança o mundo inteiro. Glória a Deus por isso. Só Deus para nos dar um privilégio desse. Vamos orar? Eu não sei como você está. Temos vivido aflições. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Dias difíceis. Dias angustiantes. Dias de fraqueza, muitas vezes. Dias de desânimo. Mas o Senhor, Ele tem nos fortalecido. Então, Ele é Deus maravilhoso. Domingo passado, à noite, nós ministramos na igreja sobre o louvor. Todos os povos são convocados, convidados a louvar a Deus. Paulo diz que nós devemos dar graças em tudo. Ele disse que nós devemos regozijar sempre no Senhor. Alegria bíblica, espiritual, não é uma alegria comum que faz a gente dar risada. Mas é parte do fruto do Espírito. Está dentro. Está em nós. Isso é maravilhoso. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Lembra do cântico? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa gratidão. Muito obrigado por esse momento, por essas oportunidades que o Senhor nos dá, de poder, ó Deus, ministrar essa palavra que não é nossa, é sua, é do Senhor. E é por isso que ela não volta vazia. É por isso que, apesar de nós, essa palavra cumpre o seu propósito. É por isso que, apesar do que somos, o Senhor ministra a palavra através de nós. Que nesta noite, ó Deus, mais uma vez, nós possamos, ó Deus, ser ministrados pela sua palavra. Eu quero colocar diante do Senhor cada família representada neste momento, enquanto participam dessa live. Eu quero orar a Deus pelas cidades aqui representadas, pelos estados aqui representados, e também pelas nações que têm participado da live, têm visto depois no YouTube. Pai, em nome de Jesus, ministre sobre cada um. Senhor, o pedido que fazemos hoje é que o Senhor sabe até quando. O Senhor sabe quando o Senhor estará eliminando tudo isso. Nosso pedido é que, enquanto isso,
a sua igreja seja revestida de poder de tal forma que possa discernir esse momento. E que possa entender qual é a nossa parte, a parte da igreja de tudo isso. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. João capítulo 2 é o texto que eu quero ler com você. Mas eu quero ler aqui, a história já é conhecida, a história do milagre realizado em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre no ministério terreno de Jesus, não é? E o texto é do verso 1 ao verso 12, não é? Mas eu quero ler com você o verso 5 ao verso 8. Amém? Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Poderíamos parar aqui e dizer, se nós fizermos isso, se nós observarmos essa frase, essa palavra, esse conselho dado por Maria naquele dia lá em Caná da Galileia, é um conselho que serve para todos os tempos, para todas as idades, para todas as gerações. Faça tudo o que Jesus disser. E aí, a palavra de Deus diz que estavam ali postas 6 talhas de pedra. 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E cada uma cabia 2 ou 3 almudes, cerca aí de 80 a 120 litros de água. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Essas talhas não eram barris. Não era para colocar vinho. Essas talhas eram para colocar água, para que quando os convidados chegassem na festa, pudessem tirar a água daquelas talhas para lavar as mãos e os pés para entrar na festa. E diz Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse Jesus: tirai agora, e levai ao mestre-sala, e o levaram. Eu vou ler o 9 e o 10 também. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, ao anfitrião da festa, ao dono da festa, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E assim Jesus então principiou os seus sinais em Caná da Galileia. Queridos, enquanto eu estava orando hoje à tarde aqui, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, e aí eu fui procurar o texto e dar uma olhada, e o Senhor me levou a meditar sobre a seguinte questão. Era uma festa que quando fala aqui, que no meio da festa, enquanto estava acontecendo a festa, o vinho acaba, era uma festa de casamento. Uma festa de casamento naquela tradição judaica acontecia durante 7 dias, pelo menos. Isso acontecia e ficaria quanto tempo ainda sem o vinho? Não é?
e faltou o vinho. Nós sabemos que o vinho aqui é uma figura de alegria no sentido espiritual. Então, quando acaba o vinho, acaba a alegria. Então, a gente sabe que Maria, ela vai ter Jesus e fala, acabou o vinho, e fala, mas o que eu tenho com isso? Não tem nada com você, mulher. Não é chegada a minha hora. Ou seja, durante o período, porque na realidade o que aconteceu ali? A festa estava acontecendo, estava tudo legal, de repente o vinho acaba. Uma crise é instalada. Onde vai comprar vinho agora no meio da festa? Onde vai comprar tanto vinho? Onde vamos encontrar jeito para controlar a decepção dos convidados? A crise se instalou. Não dá para negar que esse casamento estava tudo certo, estava indo tudo bem, de repente a crise se instala. A mãe de Jesus chega e fala com ele a respeito dessa questão e ele disse, olha, não é chegada a minha hora, ou seja, na hora certa de agir, eu vou agir. Então, quantos de nós já pensou que essa crise já deveria ter passado? Nós estamos falando todos os dias aí uns com os outros que essa crise está demorando demais. A pergunta que eu faço é, Deus demora? Deus tarda? Deus falha? Deus esquece? Deus está ocupado demais com outra coisa que está deixando essa crise passar da hora? Porque se nós cremos que Deus está controlando todas as situações e a crise ainda não acabou, por que nós estamos dizendo que ela está demorando? Por que nós estamos perdendo a paciência? Então não se culpe por isso. Maria também, os convidados também, o dono da festa também, estavam preocupados. A crise instalou, e agora? Jesus, em meio à crise, o problema acontecendo, e ele diz, não chegou a minha hora. Sinceramente, eu não sei quanto tempo ficou da conversa do não chegou a minha hora, até ele ir lá e dar ordem acerca das talhas. O certo é que a palavra de Deus diz que estavam ali postas 6 talhas. Interessante que era uma festa. Aquelas talhas eram necessárias na porta da casa, mas as talhas estavam vazias. Não é? Outra coisa interessante que eu aprendo aqui é que eram 6, e 6, segundo o que a gente percebe, é que é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. O Apocalipse diz que o 6 é o número de um homem. O 6 é número de homem. E 6, quando a gente observa que o 7 trata de plenitude, então quer dizer que o 6 é algo que falta algo, que falta alguma coisa. Então ali estavam 6 talhas vazias de pedra. Nós poderíamos aqui levantar uma série de lições acerca disso aqui. Mas estavam postas ali 6 talhas. Aquelas talhas não estavam ali para ser colocada vinho nela. Ou seja, Deus usa instrumentos e métodos completamente fora dos moldes tradicionais. Viu isso? Tradicionalmente as talhas eram feitas ali para colocar para a purificação dos judeus, para que lavassem as mãos e os pés antes de entrar na festa.
Aí o Senhor encontra aquelas talhas ali, vão gerar aí cerca de 750 litros, 720 litros de água. Cada talha daquela cabia aí, são as 3 metretas, uns 3 almudes. E Jesus então diz para a mãe dele: calma, a minha hora não chegou. Aí então ela desiste de tentar dar a ele qualquer instrução e chega para os outros e fala: olha, é melhor vocês falar o que ele mandar, fazer o que ele mandar. É melhor vocês fazerem o que ele disser. E ele olha para aquelas talhas ali, postas ali para a purificação dos judeus, e ele diz: enchei as talhas. Queridos, pensa bem comigo. A crise estava instalada. A crise estava instalada. Se ele dissesse, olhasse para aquelas talhas vazias e simplesmente falasse assim: servente, coloca aí a sua concha aí dentro dessa talha e tira o que tem lá. De repente, ela já estaria cheia de vinho, não precisava de mais nada. Mas ele fala assim: enchei. E para carregar 720 litros de água, de 40 em 40 litros no máximo, que era um pote, cabia uns 40 litros. É por isso que era medida aquelas talhas, cabia 3 almudes, 3 vasilhas que cabiam 40 litros de água. Então eles começam a encher. Enquanto isso, a crise está acontecendo. Há um espaço de tempo. Há um espaço de tempo do dia, do momento que acabou o vinho, até Maria saber que tinha acabado, até ela falar com ele. Ele disse que não era a hora, não é chegada a hora. Então nós não sabemos quando foi que chegou a hora, mas chegou. Amém? Chegou a hora de Deus agir, a hora de Jesus agir. Eu quero dizer para você que na crise da sua vida, na crise da sua casa, na crise mundial que está acontecendo, na hora de agir, Jesus vai agir, e diz a palavra do Senhor que agindo Deus, ninguém pode impedir. Ou você acha que um vírus ia superar o poder de Deus? Então, por que nós ainda dizemos que está demorando? Jesus então manda encher porque o tempo de Deus não é nosso tempo. É por isso que nós falamos que está demorando. Jesus manda encher e eles encheram até em cima. Eles carregaram água, colocaram ali. Aquilo ali era um instrumento inusitado. Ninguém sabia por que ele estava mandando encher de água. Ninguém sabia o que ia acontecer. Mas como Maria havia dito, faz o que ele disser, e estavam fazendo. Então eles enchem. E quando eles enchem até em cima, ele fala: agora tirem. Ou seja, a hora de Jesus chega, e depois que a hora de Jesus chega, há um tempo até que se encha as talhas. Há um tempo de enchimento. Há um tempo de encher de algo para que aquilo se torne na alegria. Há um tempo. As talhas estavam vazias, ele mandou encher. E depois que encheu, agora tira e leva ao mestre Sala, manda ele experimentar. E quando ele experimenta, ele fala: mas o que está acontecendo aqui? Essa festa é totalmente diferente. Esse tempo agora, esse tempo depois da crise é diferente do antes.
Porque até então, nas festas que a gente vai, eles dão o melhor vinho primeiro e depois dá qualquer um. Agora eles deram o vinho que eles tinham e agora o melhor vinho, o bom, o vinho realmente bom está sendo distribuído agora. O servente sabia o que estava acontecendo, mas o mestre Sala não sabia. A verdade é que Jesus estava ali. Jesus estava ali. A crise se instalou. E depois da crise, a alegria era melhor. Depois da crise, o vinho que veio era o melhor. Então deixa eu falar com você. Por que vai ser melhor? Porque só vai terminar quando o Senhor Jesus disser que vai terminar. Só depois que nós enchemos as talhas. Só depois que nós homens, que nós igreja, que nós talhas de pedra, fomos cheios da água do Espírito. Só depois que nós enchermos e entendermos e compreendermos e discernirmos esse tempo. É preciso que haja esse reposicionamento. Por quê? Porque nós estamos muito, muito largados, eu diria. E Jesus disse que no tempo da sua vinda, no tempo do fim, seria assim. As pessoas estariam totalmente desapercebidas. Como nos dias de Noé. A crise está aí e nós pensando nas finanças, e nós pensando nas despensas, e nós preocupados com até quando, e nós ainda não despertamos que nós precisamos nos reposicionar diante de Deus. Nós precisamos olhar um pouco melhor para a palavra. O Senhor está nos dando a chance disso, nos levou para dentro de casa, nos colocou no cantinho do pensamento, mas tudo que a gente está conseguindo pensar é o quanto essa crise está demorando, é quando é que vai terminar. E a gente reclama, a gente murmura e diz que está demorando demais. Imagina. E aí então, ele fala, tira e leva agora. Eles tiraram, levaram e agora a coisa está melhor do que quando começou. Então eu queria convidar você a pensar comigo, que eu creio exatamente nisso, que existe um espaço da crise instalada até a ordem para encher as talhas. Há um tempo. Não sabemos que tempo era esse. E o tempo não terminou com as talhas. Porque enquanto se enchia as talhas, do encher até o tirar, há mais um tempo, há um esforço, há um sofrimento, há um peso a se carregar. É bom entender que para que o milagre acontecesse, teve que haver a participação do homem. Como disse, 6 talhas, o homem é 6, porque Deus é o 7, é o completo, é o total. Então só vamos ser completos com Jesus, querido. Desde o início dessa pandemia, eu disse que a crise, quando se aparece uma crise, na verdade, existem crises o tempo todo. Mas uma crise que atingiu o mundo inteiro, as crises não são mundiais, planetárias, elas são individuais, elas são pessoais, porque cada um de nós vê a crise de uma maneira.
Maria via de uma maneira totalmente diferente do que Jesus estava pensando. Então Jesus fala, enche essas talhas de água. Se aqueles homens dissessem, esse camarada, ele é apenas um nazareno, não sei nem o que ele está fazendo nessa festa. Esse cara, ele senta com pecadores, toca em leprosos. Esse cara, quem é ele? Para ele nos mandar encher essas talhas. Para que encher essas talhas agora? A festa vai acabar, não vai chegar mais ninguém para lavar pé e mão. Mas, vamos encher. Encheram. Sofreram, carregaram 720 litros de água em vasilhas de 40. Encheram. E quando acaba de encher, ele manda tirar. E quando tiram, há um movimento, há um alvoroço no arraial, há um alvoroço naquela festa, e fala, o que aconteceu aqui? Onde estava esse vinho até agora? Então, para que um vinho especial aparecesse, uma alegria diferente aparecesse naquela festa, naquelas pessoas, foi necessário que houvesse uma crise. Foi necessário que houvesse um problema. Mas para que a alegria fosse completa no final, não bastou ter um problema, o problema foi só, na verdade o problema foi só, eu diria, um meio. Como eu creio que essa crise é um meio. Olha que palavra maravilhosa que vem agora. A crise, a falta do vinho era apenas um meio. Era apenas uma estratégia de Deus para apresentar Jesus para todos nós. Na verdade, Deus permite as crises com o objetivo de apresentar algo especial para nós. Já tem muita gente falando sobre o novo normal, como é que vai ser o normal depois da crise. Se nós fizermos tudo quanto Jesus disser, o novo normal vai ser anormal de tão bom que vai ser. Nós precisamos entender isso. A crise foi um meio para que Jesus fosse apresentado para aquelas pessoas. Deus, eu tenho falado aqui que Deus não tem falado sobre a crise. Eu não sei para você. Para mim não tem falado sobre a crise, Deus não tem falado comigo sobre a crise. Mas Ele tem falado o tempo todo comigo através da crise. É por isso que Paulo disse, em tudo dai graça, ele não disse por tudo, mas em tudo. Então, na verdade, ouça o que Deus tem falado através desta crise. Eu creio que essa crise é um meio de Deus para nos apresentar um tempo de avivamento como nunca houve antes. Porque até então, a crise está aí, mas o povo continua não querendo orar. Continua não querendo orar. Nós não queremos orar, não queremos ler a Bíblia. Agora, pensa no aumento dos planos de TV a cabo, de Netflix e de outros mecanismos aí. Pensa no consumo de internet. Mas vamos olhar para os nossos joelhos quando terminar a crise e ver se eles estão calejados. Pare e pensa nisso. A crise é uma transição. A crise lá em Caná da Galileia foi uma transição para o vinho normal para o vinho super especial. Foi
de algo normal para algo vindo de um milagre. Antes, Jesus ali era só um convidado. Mas depois disso, a Bíblia diz, olha o verso 11, vai dizer, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Olha isso. A verdade é que nós precisamos olhar direito para tudo isso, querido. Nós vamos analisar isso bem, porque há um propósito especial de Deus. Há um desejo de Deus de manifestar a sua glória ainda mais durante essa crise, para que depois dela nós vivamos para a glória dele. Olha só o que aconteceu aqui, querido. Eu vou encerrar aqui. Olha o que diz. Diz assim, e os seus discípulos creram nele. Houve um reposicionamento. Houve uma revisão de valores. Houve uma revisão de conceitos. Houve um olhar diferente. Os discípulos agora não olham mais para Jesus como olhavam antes do vinho acabar, querido. Antes das talhas de purificação. Antes da água derramada naquelas talhas e tirada delas e mandada para o mestre-sala. Na verdade, a Bíblia diz que o Senhor estava se apresentando ali em Cristo, a glória de Deus sendo apresentada, e aí os discípulos vendo a glória, creem nele. Os discípulos ainda não criam em Jesus como deveriam crer. Igreja do Senhor Jesus, escuta isso. Esse tempo de crise, ele é precioso. E nós precisamos encher as talhas e ficarmos prontos para o milagre. Assim como Gideão usou o lagar para malhar trigo, assim como ele usou o lagar para malhar trigo, agora Jesus está usando talhas de purificação como barris de vinho. Lá ele ia tirar trigo do lugar de tirar vinho. Aqui Jesus está tirando vinho no lugar de colocar água. Nós precisamos acordar, querido. A Bíblia diz assim, Paulo diz assim, e conhecendo o tempo, que já está na hora de despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. Esse é um tempo que eu vou chamar de meio de Deus, a estratégia de Deus, para apresentar a Jesus para nós de uma forma que nós nunca antes vimos. Porque eu acredito que nós precisamos aprender a crer, porque os discípulos andavam com ele, já eram discípulos dele, já estavam participando dos eventos sociais com ele, porém ainda não criam nele. Mas agora eles tiveram uma experiência, eles viram com os próprios olhos, eles contemplaram a glória. Deixa eu falar uma coisa para você, que o Senhor está despertando aqui exatamente agora. A Bíblia diz que a glória de Deus enche toda a terra. Enche a terra e o céu. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aí onde você está. A glória de Deus está na sua casa, está na sua rua, está na sua cidade, está até na sua igreja. Mas você só vai ver se você crer.
disse isso para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Você vai reparar que sempre depois de um acontecimento trágico, depois de um problema, Jesus se manifesta. Então, depois da crise, a alegria chega. O choro pode durar uma noite, nós estamos passando por uma noite, mas o amanhecer de Deus está chegando, a hora de Jesus. Se você não crê, ou aliás, se você crê que Deus não tarda, que Deus não falha, que Deus não demora, que Deus faz tudo no tempo certo, e Ele, na sua palavra, diz que há um tempo e um propósito para cada situação, então não fique preocupado com o tempo que a crise vai acabar. Só lembre de uma coisa: está chegando aí uma forma de você ver a glória de Deus, de você crer em Jesus como você nunca creu. Então eu quero finalizar olhando para esse texto e pensando em 3 situações. Primeiro, faça o que Jesus está dizendo. Para você fazer o que ele está dizendo, você precisa conhecer o que ele está dizendo. Então faça o que ele está dizendo. Segundo, quem vai encher as talhas não é Jesus. Você, eu, nós precisamos encher as talhas. Quando? Em meio à crise. No tempo da crise. Não se enche a talha depois da crise. As talhas foram cheias e a crise ainda estava instalada. O servente tirou, sei lá, um copo, uma caneca, uma concha de vinho daquela talha. A crise ainda estava, o vinho estava ali. O vinho estava nas talhas, 720 litros de vinho. O vinho já estava na vasilha do servente, mas a crise estava instalada ainda. Ainda havia crise. O servente caminha até o mestre-sala, a crise está instalada. E então o mestre-sala experimenta. Deixa eu falar com você. A gente só vai perceber o momento que a crise terminou quando nós experimentarmos a alegria que ele vai derramar. O vinho novo, o vinho bom. Agora, esse milagre não tem a ver com denominações, não tem a ver com pastores, não tem a ver com apóstolos, tem a ver com a igreja do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos faça entender cada dia sua palavra e vê-la como Ele está nos mostrando. E que nós possamos, no final de tudo isso, nós possamos crer em Jesus como nunca cremos antes. Essa crise é um tempo de transição. Essa crise é uma estratégia de Deus para que a igreja se reposicione. Para essa palavra reposicionamento, uma palavra que Deus me deu hoje pela manhã. Nós precisamos nos reposicionar diante de Deus, diante da sua palavra. Faça isso, querido. A glória de Deus vai se manifestar como manifestou aqui. E quando a glória se manifestar, você fala, puxa vida, eu acho que eu não criei até agora, mas agora eu creio. E igual o Jó falou, antes eu só sabia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu tive uma experiência pessoal. A nossa geração é privilegiada. Porque o Senhor escolheu a nossa geração. Se você for olhar o versículo 1 desse texto, ele vai dizer que foi ao terceiro dia que aconteceu. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas.
Pedro disse que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Se formos analisar isso, nós vamos entender que nós estamos vivendo o terceiro dia. E nesse terceiro dia, há uma crise mundial instalada. E nós precisamos encher as nossas talhas, porque o vinho da glória de Deus está chegando. O vinho da glória de Deus está chegando. Osés vai dizer, ele nos despedaçou e ele mesmo vai nos sarar. E depois de 2 dias, ele nos fará viver de novo e estaremos com ele para sempre. Depois de 2 dias. Ao terceiro dia. Esse é um assunto para depois a gente conversar mais. Que Deus te abençoe. Que Deus revista você da glória dele. Que você seja abençoado nessa noite. Você que pode ir nos templos, ainda dá tempo, não é verdade? Daqui a pouco nós estaremos fazendo um culto aqui no 2º piso. E você que vai na sua igreja ainda, você que pode, compartilha aí o vídeo, abra sua sala de vídeo, você que ainda não fez, e se inscreva no nosso canal lá, pede alguém para se inscrever também, nós precisamos de mais inscritos lá. Deus abençoe, vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus eu quero abençoar cada vida, te agradecer por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até terça-feira, se Deus quiser.